Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Dez horas em ponto no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues, ao meu lado, junto com Mauro Santana, Jean Dutra e Vitor Cunha, vamos aqui na Bradesco Esportes FM até às 11 horas da manhã, trazendo muito conteúdo para você, o seu clube de coração, em destaque muito mais aqui na Rádio do Seu Esporte. No Nossa Área, primeira edição, que tem convidados também por aqui. Isso e muito mais você confere na Bradesco Esportes FM, no Nossa Área, que está apenas começando. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. É hora de girarmos os destaques dos jornais e sites do Brasil e do mundo aqui na Bradesco Esportes FM. Começando pelo Jornal Lance, Maraca contra a crise. De volta, Fluminense volta a jogar ao Maracanã após 11 meses para retomar caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Jornal Metro, Flu precisa vencer na volta ao Maracanã. Campeonato Brasileiro, torcida tricolor tem 39.900 ingressos à disposição no retorno ao estádio. Na noite de hoje, a 2 pontos do G6, Fluminense não vence há 4 partidas. Jornal O Globo, novo round, passagem de bastão. Enquanto FGV elabora edital, governo estadual negocia repassar a grupo perdedor da primeira licitação a administração do Maracanã. Jornal O Dia, Leverkusen revela nervosismo no Fluminense. Agora é vez dos sites na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, começando com Globoesporte.com. Força bruta, Vasco derrota Flamengo em São Januário e força jogo 3 da semifinal do Estadual de Basquete. ESPN, Flamengo, Rafael Vaz esquece os rivais pelo título e afirma estar focado nos jogos do Flamengo. Portal da Band, ANAF quer punição sobre Nobre, Sinsen, Nepomuceno e Rotti. A Associação Nacional dos Árbitros protocolou no STJD pedido contra dirigentes e técnicos por críticas contra a categoria. Lancinete, polêmica. Ronaldo sobre golaço pelo Barça. Abre aspas, pena que não foi pelo Real. Esses os destaques dos jornais e sites do Brasil e do mundo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 10 horas, 3 minutos no Rio. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, sempre destacando o seu clube de coração, começando pela equipe do Flamengo, Mauro Santana. O técnico Zé Ricardo realiza hoje pela manhã no Ninho do Urubu, Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, o último treinamento antes da viagem a Belo Horizonte, onde o grupo fica concentrado para a partida de amanhã às 4h30 da tarde, com o Atlético Mineiro no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro precisa da vitória, combinada a um tropeço do Palmeiras, que amanhã enfrenta o Santos na Vila Belmiro, para encurtar a distância, que hoje é de 6 pontos para o líder na tabela de classificação. Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Flamengo em destaque aqui na rádio do seu esporte, hora do Vasco da Gama. Informações, Ranieri Borges. Zagueiro Luan, que por conta de dores na panturrilha esquerda ficou de fora do jogo contra o Avaí, já iniciou o tratamento em tempo integral e ontem à noite
foi submetido a exames. O resultado sai ainda nesta manhã, mas a expectativa do departamento médico é otimista, até porque o confronto contra o Brasil de Pelotas, o próximo jogo do Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro, acontece apenas no dia 5 do próximo mês. E com isso, Luan tem mais de uma semana para se recuperar. E seguimos agora para a equipe do Fluminense. Joga hoje. O Bruno Lousada está de olho em tudo que acontece no Flu. O Fluminense realizou ontem no Maracanã o último treinamento antes do jogo de hoje contra o Vitória, no mesmo estádio. A partida marca a volta do tricolor ao Maraca após 11 meses. O técnico Lever Coupe confirmou que a tendência é repetir a escalação em relação à última partida. Com isso, Richarlison deve continuar no ataque do Fluminense. E seguimos girando destaques. Hora do Botafogo com Rodolfo Lamas. Muito elogiado pela campanha no Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura prefere dividir as glórias que vem alcançando ao longo da competição. O momento é de todo o grupo, tá todo mundo de parabéns. E o staff maravilhoso que nós temos também, a comissão que eu conheço bem, né, por já estar aqui há alguns anos. E o grupo de trabalho é muito bom também, junto com os atletas. Então essa união que fez esse bom momento do Botafogo. O treinador venceu 11 de seus 14 jogos no comando do Alvinegro neste Brasileirão. Seguimos agora para o automobilismo Fórmula 1 com Luiz Fernando Ramos. A Fórmula 1 faz a sua fiesta mexicana nesse final de semana. O Grande Prêmio do México pode coroar Nico Rosberg como campeão da temporada. O alemão busca vencer e torce para que Hamilton não vá além da 10ª posição para poder comemorar o título com antecipação. Campeonato Brasileiro, ontem o Sport com gol de Rogério fez 1-0 sobre a Ponte Preta. Fluminense joga hoje contra o Vitória. Amanhã, às 4h30, tem Atlético Mineiro e Flamengo. Corinthians e Chapecoense. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Botafogo e Curitiba. Internacional e Santa Cruz, Santos e Palmeiras, Figueirense e Grêmio. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, América Mineiro enfrentando São Paulo. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. 10h06 no Rio de Janeiro, é hora da pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hoje tem a volta de mais uma equipe ao Maracanã, dessa vez o Fluminense joga diante do Vitória. Há uma grande expectativa que o Maracanã possa ajudar o tricolor e a gente pergunta para você na Bradesco Esportes, qual será o resultado do jogo de hoje? O Fluminense vence? Vai ser um empate diante do Vitória? Vitória é desesperado, vale lembrar isso. Ou a equipe do Vitória vence fora de casa? Você, torcedor tricolor, fala aqui na Bradesco Esportes FM, dá a sua opinião sobre o assunto. Quem está de olho em tudo, vai passar os canais de interatividade também, é o Jean Dutra. Tudo certo, Jean? Tudo certo sim, Juan. Muito bom dia para você, para todos os amigos ligados aqui na Bradesco Esportes FM, na Rádio do Seu Esporte. É isso mesmo, a galera pode interagir aqui com a gente através dos nossos canais, através do nosso Twitter, @Bradesco FM Rio, e também através do nosso telefone 96433-8136. No nosso Twitter, no @Bradesco FM Rio, lançamos uma enquete lá. Qual vai ser o resultado de Fluminense versus Vitória? Botamos lá, vitória do Fluminense, derrota do Fluminense ou empate do Fluminense. Até o momento, 48% estão acreditando na vitória do Fluminense, 38% na derrota do Tricolor e 14% estão acreditando aí no empate. O Fluminense arranca um empate no Maracanã, mas a galera, no geral, tá dizendo que vitória do Flusão hoje, Juan. É verdade, torcedor tricolor tá confiante, né? Há uma expectativa grande sobre isso. Mauro Santana está nos estúdios da Bradesco Esportes FM. De primeira, Mauro, vitória do tricolor, empate do tricolor, derrota do tricolor? Eu confio sempre na vitória, né? O Fluminense tem que vencer em casa, ainda mais o Vitória como equipe que não vem atuando muito bem no Campeonato Brasileiro. Agora, eu tenho muita tristeza porque a gente tinha uma expectativa de que o torcedor tricolor pudesse comparecer em massa, né? Não houve a divulgação da venda antecipada, e a gente sabe que quando isso não acontece é porque ela é abaixo daquilo que esperava, ou pelo menos do que propunha a diretoria. Então a minha grande expectativa é se o torcedor vai comparecer, vai apoiar o Fluminense,
nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O Tricolor que logicamente está triste com os últimos resultados do Fluminense, principalmente os escorregões que acabaram tirando o Tricolor aí da zona de classificação para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Mas vamos aguardar. Eu espero que a torcida do Fluminense compareça, já que não houve uma venda muito grande de maneira antecipada, que hoje o Tricolor apareça no Maracanã. De última hora ele vai lá, compra o ingresso dele e aparece no Maraca. É, nossa torcida, né? Só reforçando isso que você está falando, Mauro Santana, é algo que fica assim, bastante, que dificulta bastante a vida do torcedor, no geral, é porque hoje é uma sexta-feira, o jogo é 7h45 da noite, se não me engano, e o ingresso mais barato é R$50. Aí né? complica. Aí complica. R$50 é caro, né? Porque é o seguinte, às vezes o trabalhador, hoje dia 28, fim do mês, muitas das vezes o trabalhador que está saindo do trabalho às 6 horas, por exemplo, ele não vai pagar só R$50 no ingresso para ficar lá no estádio, de bico seco, digamos assim. Ele pode trocar muito bem, ir pro barzinho, com os amigos, R$50 lá, e aproveitar, assistir o jogo e trocar esse ingresso por alguma outra atividade, digamos assim. E aí, Mauro? Mas não sei, o clássico do Flamengo com o Corinthians, tudo bem, são situações diferentes, o Flamengo dias diferentes também. Era um domingo, agora o ingresso foi R$80, o mais barato. Lógico que com meia entrada e ainda o desconto para o sócio torcedor, mas a rigor, via de regra, o ingresso mais barato custou R$80 e tivemos 65 mil torcedores naquela partida. Lógico que eu não vou querer 65 mil torcedores do Fluminense, até porque é uma situação distinta, mas eu acho difícil chegarmos hoje a 30 mil. E só foram disponibilizados 40 mil. Não, eu acho que... Acontece que o momento do Flamengo nem se compara com o do Fluminense, né? Mas, assim, ainda assim, o Flamengo... a diretoria... é um clássico... A diretoria do Rubro Negra pode até cobrar esse valor, né? Mas, por exemplo, volta do Maracanã, a torcida do Fluminense querendo muito ir ao Maraca, e R$50 o valor Se fosse mínimo. mais barato, eu acredito que o torcedor já tinha até aderido o ingresso dele. Porque ele quer ver como é que tá o Maracanã. Principalmente muitos que não tiveram oportunidade de estar durante as Olimpíadas, ele quer ver o clube de coração dele. Eu acredito particularmente que R$50 é muito caro, se pensando que é trabalhador mas ninguém que vai paga. pro estádio. Essa é a verdade. Todo mundo burla, né? Mas ainda assim é caro. Isso é uma realidade. Quem pensa em todo fazer mundo as paga coisas... meia. Todo mundo paga meia. Quem pensa em fazer as coisas... Quem pensa em fazer as coisas direitinho, não vai. Não vai no estádio, porque R$50 é muito caro. Você pega R$50, 4 jogos em casa durante um mês no Campeonato Brasileiro, já são R$200 que o cara vai gastar só nisso, no ingresso dele, sem comer nada. Soa muito ruim ao ouvido do torcedor, R$50 o ingresso. Mas vem cá, quanto era o ingresso no Gilete Coutinho? Era menos de R$50? Não tenho essa informação. Não era, custava R$50 também. O cara paga R$50 para o Gilete Coutinho e não vai pro Maracanã. Olha só, Mauro, eu não tô justificando que o Gilete Coutinho é outra situação. É uma situação onde, beleza, é primeira divisão. Particularmente falando, não tô falando só desse jogo. Eu acho R$50 muito caro pro ingresso. Muito caro, isso afasta o torcedor. O brasileiro não ganha tão bem assim, não. Estão achando que é estilo Europa. Aqui não é estilo Europa. R$50 é caro, é um ingresso caro. Sabe quanto é um ingresso pra você ver o Barcelona? Tudo bem, vamos lá, você falou estilo Europa. Sabe quanto é o ingresso pra ver o Barcelona? Guardadas as devidas proporções, deve ser bastante caro, mas é o Barcelona. E tá sempre buscando o título. Sim, você paga 100 euros. 100 euros pra você ver o jogo do Barcelona. Qualquer jogo, Quanto ganha em média o cara na Europa? Quanto ganha o trabalhador em média na Europa? Cara, a renda per capita na Espanha não é tão elevada assim, não. Mas tem muita coisa envolvida, Mauro. Tem o país tá numa crise braba também, igual o Brasil. Tem o sócio torcedor. Na Europa é mais fácil do cara vir de uma Alemanha pra ver o jogo. R$50 são 12 euros, cara. Mesmo assim, Mauro, a gente não tá na Europa. E tem outra. Você tá pagando 12 euros pra ir a um jogo no Maracanã, que é um estádio que é tão moderno e tem tanto conforto quanto o Camp Nou. Ainda tem isso. Particularmente, continuo achando caro. O problema são os que estão dentro de campo. Mas a questão é que o Fluminense vem de 4 partidas sem ganhar. A questão é a diretoria Fluminense e torcida Fluminense.
não. Mas eu acho que ir ao faltou estádio. também. Eu acho que faltou um trabalho da diretoria, porque nesse momento a Exatamente, torcida com certeza. tem que abraçar o time, que é a reta final do Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisa de vitórias para Sim, chegar à 4 zona de partidas sem classificação ganhar. para a Libertadores. Bota R$20, lota aquilo lá, o time do Fluminense vai ser embalado o tempo todo pela torcida e vai levar a vitória. Aí o Maracanã vai ser deficitário. Se botar R$20, você não vai pagar os custos Você do Maracanã. ganha na quantidade. Ganha quantidade, aumenta a capacidade, só 40 mil Exatamente. foram disponibilizados. Sim, Aumenta a porque capacidade. o Fluminense tem o atual acordo do Fluminense, né, para a utilização do Maracanã, dá ao Fluminense a garantia de que o clube não precisa utilizar o Maracanã em sua totalidade. Somente utilizando ali o setor norte, o Fluminense já consegue ter uma rentabilidade. Mais do que isso, o Fluminense vai ter que coçar o bolso. Tem que se entender isso também, tem que entender o custo para a abertura do estádio. O Flamengo teve uma renda bruta de R$3.200.000. A renda líquida do Flamengo foi pela metade, para você ter uma ideia da quantidade dos custos operacionais do Maracanã. O Flamengo gastou R$1.600.000 para jogar no Maracanã diante do Corinthians. Agora, é uma questão a se ver, até o próprio Edilson Silva mostrou no programa deles, Donos da Bola, lá que ainda se paga escoteiro, se gasta dinheiro demais com muitas situações que não deveriam estar lá, não deveria estar no custo do Maracanã. É muito dinheiro jogado fora e isso acaba deixando o ingresso mais caro porque tem que se pagar isso. Mas que não é justo com o torcedor, não é justo com o torcedor. E pra mim, eu vou continuar, essa opinião não muda. R$50 é muito caro para uma partida de futebol que você não sabe o resultado que você vai ver. Diferentemente do cinema, que você escolhe o resultado, que você escolhe um filme, que você sabe qual é o roteiro, como vai terminar. Depende. O futebol você não tem Aí isso. você assiste o filme e não gosta do final. E aí, se arrepende de ter gasto dinheiro? Mas você já passou um momento bastante interessante que você escolheu o filme. Você Eu no já me mínimo- arrependi de ter gasto dinheiro. Mas você, no determinados mínimo, filmes. leu a sinopse. No mínimo, leu a sinopse. No futebol não tem isso, não tem sinopse. Ah, no futebol tem sinopse, pô. Lógico que tem sinopse. Não tem sinopse. Flamengo e Corinthians. Flamengo luta pelo título, vai enfrentar o Corinthians, precisa da vitória. Não tem Você roteiro, só não sabe o final. não tem roteiro, não tem nada... Você sabe quem são os protagonistas. Nem isso, nem isso. O protagonista pode vir do banco. Você não tem nada no futebol. Não ninguém tem vai nada barrar o garantido. Diego. Você Como não tem ninguém vai nada barrar o garantido Gustavo no Scarpa. Não futebol. existe isso. 10h16 no Rio de Janeiro, você está na Rádio C Esporte. Vamos ouvir o torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. Deve ter muita gente falando do Tricolor também, mas vamos por ordem. Mandou mais cedo, vamos ouvir aqui o áudio. Bom dia, Bradescada. Bom dia, Juan. Hoje, dia 28 de outubro de 2016, mais um dia do flamenguista. Eu quero me auto-parabenizar, quero parabenizar todos os outros 40 milhões que existem aí pelo mundo espalhado. Somos uma nação. Estamos de parabéns por torcer tanto pelo nosso time. O presente começa hoje, com as flores tomando uma pancada no Maracanã. Amanhã continua nosso presente com o Flamengo ganhando do Atlético. E para fechar com chave de ouro no próximo jogo, mais um presentinho, né? Santos arrasando com o Palmeiras. É isso aí, galera. Eu acho que o flamenguista de verdade acredita até o final. Ainda tem pontos a serem disputados, ainda tem chance, então vamos acreditar, não vamos dar o braço a torcer não. Valeu, galera, abraço. Michael de Aperi. Tá aí, o nosso ouvinte participando aqui na Rádio C Esporte, falando que o flamenguista tem que acreditar até o final. É basicamente isso também, mudando um pouco a chave, né? Um flamenguista participando aqui na Rádio C Esporte, né, Mauro? Eu acho o seguinte, esse jogo, e eu já vinha dizendo isso, muita gente falando do clássico com o Corinthians, com o Palmeiras, lá no Allianz Parque, que seria um jogo do retorno, e desde aquela época eu já dizia, antes mesmo desse jogo, o jogo decisivo para o Flamengo é diante do Atlético Mineiro. E não deu outra, porque o Flamengo empatando esse jogo, para mim, já está perdido. A única alternativa que eu vejo de o Flamengo entrar novamente na briga pelo título é vencendo essa partida diante do Galo e ainda combinado isso a um empate, a um tropeço, pelo menos, do Palmeiras jogando na Vila Belmiro diante do Santos. Qualquer cenário diferente disso, para mim, o Flamengo está fora da disputa pelo título, mesmo que ainda reúna condições matemáticas. Mas hoje já é muito difícil. Caso não consiga a vitória diante do Atlético, ou mesmo conseguindo a vitória, se o Palmeiras não perder pontos atuando fora de casa, neste clássico, para mim, fica praticamente irreversível a atual situação com o Palmeiras campeão brasileiro.
Seguimos por aqui na Bradesco Esportes FM 964-338136. Participe, torcedor. Você acha o ingresso caro? R$50 para você é muito caro? Participa aqui na Bradesco Esportes FM. Dê a sua opinião na rádio do seu esporte. Vamos ouvir mais um aqui. Alô, Bradescada. Com relação aí ao preço dos ingressos, eu não acho que seja caro, não. Na verdade, o nosso poder aquisitivo é que é baixo. Então, tá explicado. Mas se você tem mais procura do que oferta, tem que aumentar mesmo. Estilo o jogo do Flamengo com o Corinthians no Maracanã. Se tivesse cobrado aí 30% mais caro no ingresso, com certeza venderia o mesmo número de ingressos. Então isso quer dizer que a procura está maior do que a oferta. Isso é uma lei de mercado, tá entendendo? Bota o Barcelona para jogar com o Real Madrid no Maracanã e cobra um barão de ingressos e vai lotar, entendeu? Então é a lei da oferta e da procura. Não tem esse papo de ter que controlar preço. Agora, é Flamengo e Corinthians que você usou como comparação. A gente tá falando de Fluminense e Vitória. Um jogo de uma equipe que não ganha há muito tempo e de um Vitória que tá lutando contra o rebaixamento. O Jean Dutra tá com a língua coçando porque quer falar, quer comentar sobre... Fala, Exatamente, Jean. Juan. Porque o Flamengo tá no momento que ele pode cobrar o ingresso mais caro, sim. O Flamengo vive uma expectativa de cheirinho de hepta, a torcida tá do lado do time. O Fluminense não, o Fluminense tá 4 partidas sem vencer. Então não pode cobrar um valor que consideravelmente é caro. Fim do mês, o trabalhador não tem como ficar do lado do time com esse valor. Agora, o Flamengo vive realmente, Flamengo e Corinthians, poxa, é uma outra história, é um outro momento que vive o rubro-negro, nem se compara com o momento atual do Fluminense, que oscila no campeonato e não tem como pagar R$50 pra realmente ver esse time oscilante no Campeonato Brasileiro. Eu discordo de você, Jean. Eu não acredito, sincera e honestamente, eu não acredito que não haja aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, 40 mil tricolores com 50 merréis, com um galo no bolso, pra poder pagar o ingresso. Eu não acredito. Mas olha só, Mauro, você tá pensando, beleza, estamos no final do mês, né? E isso tudo, esses R$50 vão pesar pra muitos tricolores, isso vai pesar, cara. Você afasta o torcedor verdadeiro. Eu não acredito que não haja 40 mil torcedores do Fluminense para quem não vai fazer falta R$50. Eu não acredito. Eu acho que falta aí o interesse, foi como me falou o nosso ouvinte. Faltou o interesse do torcedor do Fluminense em querer ir ao jogo. Faltou um pouco de marketing por parte da diretoria de vender o jogo. É o retorno do Fluminense ao Maracanã, um estádio que foi muito importante em outros tempos. Faltou colocar na internet grandes gols, grandes títulos conquistados pelo Fluminense no Maracanã. Sei lá, criar uma atmosfera que possibilitasse, que seduzisse o torcedor do Fluminense em ir ao estádio hoje. Mesmo criando toda essa atmosfera, eu ainda não acredito que é uma partida que tem esse apelo para um ingresso tão caro. Não acredito que tenha esse apelo. Mas pro Fluminense é jogo decisivo. Se perder, praticamente está fora da disputa da Libertadores. Por isso mesmo, poderia botar mais barato e ter o seu torcedor ao seu lado. Essa é a ideia. Na minha opinião. Mas aí tem prejuízo? Olha só. Maracanã é caro, gente. Eu penso, a ideia é ter o torcedor ao seu lado. O que adianta para mim botar 10 mil pessoas no Maracanã? Mauro, o torcedor não quer saber se é das duas caro. formas. Cara, mas botou 10 mil pessoas no Gilite Coutinho cobrando R$50 também, e aí? Porque o estádio é menor. Ué, mas vai no Gilite Coutinho e não pode ir no Maracanã? Se você já tá gastando esse dinheiro todo com o Fluminense lá no Gilite Coutinho, o cara vai vir pro Maracanã pra pagar mais aqui também? Ué, só o que ele deixa de pagar de táxi daqui até o Gilite Coutinho, ele paga o Maracanã, paga o ingresso. O torcedor do Gilite Coutinho é diferente, é o torcedor da região. É o torcedor que já é de lá que tá esperando o jogo do Fluminense. Não é bem assim, não. É diferente, encontrei um monte de gente daqui da Zona Sul, Playboyzinho Zona Sul, que tava lá, tá? Mas tinha muita gente da região, tanto que a procura por ingresso na bilheteria do América já era muito grande durante as semanas de jogos do Fluminense. Fala, Jean. Participação aqui do ouvinte, final de telefone 8999, no nosso WhatsApp, falou assim, não vou ao jogo, muito caro, é 1/4 da minha conta de luz. Abraços, André Maciel, que é o músico. Tá aí. 1/4 da conta de luz. Tá aí, tá explicado. Fim do mês. Tem essas coisas, mal. Meu irmão, vou te denunciar pra Light, porque tem gato aí nessa brincadeira, hein? Tá pagando 200 conto, eu não pago isso, cara. Ó, vamos ouvir aqui, mas tem que ligar o ar-condicionado, cara, tá muito quente. Vamos aqui a mais um torcedor por aqui. Bom dia, tricolor da Cidade de Deus, Samuel.
Acho que o ingresso está caro demais, pelo motivo de que a gente vive em crise. O salário mínimo é 800 e alguma coisa. Você tem que pagar R$50 para poder ver um jogo. Se na Europa você paga 100 euros para ver um jogo, mas lá os caras recebem uns 2.000, 3.000 euros. Por isso que se cobra 100 euros. E é sem noção eles querem botar o ingresso a R$50. Eu vou ir no Maraca. Não tenho condições, mas vou arrumar emprestado para ir porque eu quero ver o meu Fluminense. Vai arrumar emprestado pra ele. ele. Mas não é assim não, o cara falou que na Espanha recebe 2, 3 mil euros. Não é assim mas não, as cara. coisas pra ele chegam um pouco mais barato do que pra cá. Até porque a moeda lá é mais valorizada. Agora, vamos ir pro noticiário do Fluminense pra gente falar um pouco da partida mais diretamente. Fala, Bruno Lozada. O Fluminense realizou um treinamento ontem no Maracanã, local da partida de hoje à noite contra o Vitória. O técnico Levir Coupe não deu indícios no treino da escalação que vai levar a campo hoje, mas confirmou que a tendência é repetir o time que atuou contra o Coritiba no último domingo, com Richarlison no ataque ao lado de Wellington, além de Giovani na lateral esquerda, já que William Matheus segue machucado e desfalca a equipe, assim como Diego Cavalieri e Renato Chaves. E o técnico Levir Coupe comentou a volta ao Maracanã após 11 meses. Esse é um dos anos mais difíceis assim para o Fluminense, né? Sei lá, não sei se posso dizer da história, porque na verdade é o primeiro jogo que o Fluminense vai fazer no Maracanã, nessa temporada. Então, nós ficamos assim sem casa, né? Por, claro, uma coincidência muito grande, também teve as Olimpíadas e tal, e a programação do Maracanã, enfim, é a primeira vez que nós vamos jogar, né? Então vai ser bacana de colocar, porque o diário é um diário, né? O diário do técnico do Flu. O nome provável vai ser esse, mas com certeza vai merecer um capítulo. Levi falou ainda de uma reunião que aconteceu ontem envolvendo todo o elenco e de forte cobrança interna. O técnico acredita que isso foi benéfico para a equipe e pede união nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Tivemos uma reunião hoje que deveria ser de 30 minutos, ela passou de 1 hora. Houve um frenesi durante a nossa conversa, os jogadores falaram forte. Gostei muito da participação deles e tenho certeza, pela experiência que eu tenho, o torcedor para ficar tranquilo. Não vai faltar empenho para vencer a partida. Então, claro, tem os problemas do jogo, né? Mas o time está motivado e gostaríamos muito de contar com a torcida do nosso lado. O provável time do Fluminense para hoje à noite é Júlio César no gol, Wellington Silva na direita, Gun e Henrique na zaga e Giovani na esquerda. Meio de campo com Pierre, Douglas, Cícero e Scarpa e na frente Wellington e Richarlison. Tá certo, esse é o Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM. O Wellington e o Richarlison na frente, né? O Richarlison tá devendo um pouquinho fazer gols com o Fluminense. Na equipe do América ele fazia bem mais gols do que está fazendo no Tricolor, guardadas as devidas proporções. Jean Dutra, tem mais participação por aí falando do Tricolor, né, ô Jean? Tem sim, Juan. O Wendel Wendel Santos está falando aqui. Bom dia, saudações rubro-negras. Sou o Wendel Santos e para mim o preço é alto demais. Deveria ter mais respeito às classes mais pobres. Não devemos nos comparar à Europa. Aprendam isso. A torcida lá é torcida de teatro. Aqui a torcida faz diferença para ganhar os jogos. Abraços. O Wendel de Santa Cruz. Olha só, Wendel, mas tem uma particularidade lá. O europeu, né, eu não digo só o espanhol, mas o europeu ele compra carnê, ele compra pro ano inteiro, então ele tem desconto. Isso e outra facilita, coisa, se o torcedor ele aderisse ao programa de ST do clube, primeiro, ele ia ajudar o clube. Segundo, que ele ia ter desconto. O cara que paga o programa do Flamengo, por exemplo, eu não sei qual é o programa mais barato do Fluminense. Do Flamengo, o cara paga R$30 por mês. O cara tem desconto. Mas aí, o cara paga, às vezes, paga meia da meia. Mas entendeu? aí, Mauro, depende muito, cara. Nem todo torcedor tem condições de aderir ao sócio-torcedor. Pra muitos mas olha isso só, pesa, então não vai pro cara. estádio, então, cara. Então fica o ouvindo torcedor que quer ver uma 91.1. partida. Se o cara não tem R$50 pra pagar o ingresso, não tem R$30 pra pagar o sócio-torcedor... É o torcedor que não quer ver existe uma isso, partida cara. específica. Também tem isso. E o torcedor, ele não necessariamente ele vai ter o tempo de ir em todas as partidas. Mas a gente não tá falando em todas as partidas, a gente tá falando do retorno do Fluminense ao Quanto tempo o Fluminense não joga no Maracanã? Específica. Há quanto tempo o Fluminense Há não 11 joga? meses o Fluminense não então, joga no Maracanã.
Então, é uma partida específica. Não é um jogo qualquer, cara. É o retorno do Fluminense ao Maracanã. O que eu quero dizer é que faltou vender este jogo, vender no sentido de um projeto de marketing, propaganda, anunciar para valorizar, entendeu? Enaltecer a importância da partida. Não é um jogo qualquer e não é um clube qualquer, cara. É o retorno do Fluminense ao Maracanã. Vamos seguir por aqui? Tem mais uma participação na Rádio Seu Esporte. Bom dia, galera do Bradesco Esporte FM. Mauro Santana, sou teu fã, já fui aí na rádio, né? Meu nome é Bruno Habib, da Flamureta. Te sigo lá nas redes sociais, sou teu fã. Mas dessa vez eu vou discordar de você, cara. Pô, um jogo do Fluminense na sexta-feira, à noite, no final do mês, e eu vou te falar, eu não ganho salário mínimo, não. Eu também não ganho 3, 4, 5 mil. Mas eu ganho entre isso aí. E eu posso te falar, hoje, se eu tivesse que ir no jogo do Flamengo e pagar R$50 hoje, tá, dia 28, ia ficar complicado pra mim, cara. Então, dessa vez eu não concordo com você, não. R$50, como você falou aí, um galinho são um galinho, filho. Um galinho são quase aí, o quê? 2,5 kg de carne. Valeu? Um abraço a todos aí. Aí o torcedor... Um abraço, Bruno Habib. Obrigado pela participação. Olha só, querido, você não tem condição. Eu talvez não tivesse condição. Agora, teremos outros torcedores com condições de pagar, é o que eu tô dizendo. E, Mauro, vai pagar um galinho que não é pra ver o galinho de Quintino. Tem isso também. Vai ver um galinho pra ver o Richarlison e Marco Júnior. O Juan tá aqui, o Juan gosta de valorizar a terra dele, gosta de valorizar a Baixada Fluminense. Só torcedor da Baixada Fluminense que gosta de ir pro jogo, né? O Tijucano não gosta. Mas é o torcedor que mora do lado do Maracanã não vai pro jogo. É o torcedor que vai vibrar o tempo todo e que lá na época de Geraldo de Maracanã, o que fez o futebol que é hoje, era quem apoiava, era o torcedor que ia pro estádio. Tinha galera daqui também, mas o verdadeiro torcedor tá ficando de fora dessa Mas aquele Maracanã não existe mais, Juan. Não tem mais geral, acabou. Então como é que você vai poder chamar esse torcedor? O estádio tá mais caro. Vai ficar com 10 mil pessoas mesmo. O estádio é mais caro, cara. A questão é que existe uma elitização no futebol. E aí, a galera que vai pra tirar selfie tá indo pro estádio. Por isso o ingresso também vai ficar mais caro. Aí vai gritar, eu sou brasileiro com muito orgulho, muito amor, não tem nada a ver com futebol. Vai ser aquele torcedor que vai lá pra assistir um espetáculo, um teatro da vida. Mas depende. Eu repito, já mencionei o programa de sócio-torcedor. No clássico de domingo, o sócio-torcedor do Flamengo pagou R$20 o ingresso. R$20. Aí saiu pro sócio-torcedor. Mas e quem queria ver só aquele jogo? Ah, mas não interessa. O cara não tem só desconto. A gente tem essa mentalidade que o sócio-torcedor, ele só adquire ingresso. Por isso que não tem muito sócio-torcedor off-Rio. O cara, não, pra que eu vou aderir ao programa se eu nem no Rio eu moro, não vou aos jogos do Maracanã? O cara tem desconto em supermercado, o cara tem desconto em adquirir determinados produtos, né? Determinada linha de produtos, no ramo alimentício ou calçado. O cara tem desconto. E às vezes descontos pomposos. Às vezes o cara vai fazer compra de mês, isso já aconteceu comigo. Eu vou no supermercado fazer compra, aí eu vejo o cara lá, o cara vai pagar com cartão torcedor. Eu olho aquilo ali, o cara apresenta o cartão torcedor, eu pergunto pra ele, vem cá, você é torcedor? Não, eu nem sou torcedor do clube tal não, mas eu tenho cartão por causa do desconto. O cara às vezes tem desconto, vai fazer aquela comprinha bonita, mete aqueles 2 carrinhos forrados, aí tem desconto de R$200, R$300, e só isso paga quantos ingressos por ano? É isso que eu quero dizer. Vamos pro intervalo comercial, que a gente já tá bastante atrasado por aqui. Você segue participando em 964-338136. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Petrópolis acreditou que a mudança vai chegar. De esperança em esperança, juntos vale a pena acreditar. Vem pra cá. No primeiro turno, muitos eleitores não foram votar, ou anularam seu voto, ou ainda votaram em branco. Sei que muita gente está desiludida com a política e com o atual prefeito. Mas se não estão satisfeitos, vocês querem que as coisas mudem. E para mudar, só através do voto. Nunca fui prefeito e por isso eu peço uma oportunidade para poder ajudar um número ainda maior de pessoas. Se não fizeram em 12 anos, você acredita que com umas 4 vão resolver? Um novo caminho é possível sim. Chegou a hora, só falta você. Vem pra cá.
Petrópolis vai descer, só falta você, vem pra cá. Bernardo Prefeito, só falta você, vem pra cá. Coligação Petrópolis no coração. Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando na reta final da campanha e quero agradecer a cada petropolitano e a cada petropolitana pelo carinho que recebi em cada bairro da nossa cidade. Nessa caminhada, conversamos olhando no olho de cada cidadão, falando a verdade e apresentando as propostas para a nossa cidade continuar avançando. No dia 30, você vai decidir o futuro da nossa cidade. Por isso, peço que reflita sobre as mudanças que já estão acontecendo e sobre as conquistas nas áreas da saúde, da educação e da geração de emprego e renda. Você sabe que aqui não tem promessa fácil. O que temos a oferecer é muito trabalho, experiência e seriedade para Petrópolis continuar no caminho certo. Peço o seu voto no 40, para o trabalho continuar. No domingo, vote 40 para defender Petrópolis. O mesmo tempo, 40 PSD, pra que mudar? Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Você faz parte do consórcio Goodway? Acesse mvbgoodway.com.br. Café Favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com um técnico que conseguiu um feito junto com a equipe da Chapecoense. Passaram a semifinal da Copa Sul-Americana depois de um primeiro jogo truncado com o Júnior Barranquilla, um segundo jogo onde a equipe conseguiu um resultado histórico, um 3-0. Caio Júnior conversando com a gente. Caio, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Queria que você falasse, né, o que inspirou a Chapecoense para esse confronto, né, uma superação do início ao fim, né, Caio? É verdade, foi um jogo histórico, assim, marcante, por vários aspectos, né, superar o resultado, né, adverso que nós tínhamos sofrido lá em Barranquilla, uma noite chuvosa, impressionante, realmente, choveu o jogo inteiro, muito forte, o campo ficou alagado, muito difícil jogar, e nós não superamos isso, né, impomos, fomos assim mais talvez a palavra certa é atitude, né, e imposição, o jogo inteiro. Isso foi impressionante. Eu agradeci muito os atletas, tivemos assim realmente uma noite, no aspecto tático também, uma noite fantástica. Agora, Caio, já conseguiu relaxar depois da noite ou ainda está no pós-jogo curtindo ainda essa vitória? Eu estou curtindo porque a repercussão foi muito bacana, assim, estou muito orgulhoso realmente por tudo que a gente está conseguindo proporcionar, assim, às pessoas aqui de Chapecó, a diretoria, né, eu não canso de falar porque realmente encontrei pessoas diferentes, pessoas sérias, assim, de caráter, né, e que é muito gostoso ver a alegria deles, ver a alegria das pessoas na cidade. E temos coisas pela frente, assim, a expectativa de ir para uma semifinal é realmente empolgante. Agora, a Chapecoense já era uma equipe que no ano anterior tinha batido na trave, né? Quase conseguiu uma eliminação contra o River Plate, que é uma equipe forte, né? Uma equipe de cenário internacional, né? Por um golzinho não conseguiu. E esse ano
conseguiu essa eliminação contra o Junior Barranquilla, que é uma equipe tradicional, já foi até cabeça de chave da Libertadores, né? Qual foi a diferença que você fez na pré-eleição? O que você tentou passar para a equipe para que conseguisse o resultado? Já que era tão importante, já tinha batido na trave, como é que foi isso? Conta pra gente como é que foi o antes, até para conseguir o resultado positivo. Não, eu queria lembrar também que nós eliminamos o Independiente da Argentina, né? 2 jogos Rei de Copas, incríveis, né? E eu acho que assim, tudo isso, o fato deles terem jogado uma grande parte do grupo, estava ano passado nessas experiências aí já da Sul-Americana, isso fez com que eles amadurecessem, né? E tivessem uma experiência maior nesse ano, né? E eu tive a sorte, vamos dizer assim, de estar aqui esse ano administrando tudo isso. Então acho que a experiência do ano passado está sendo decisiva, eles estão muito conscientes do que tem que fazer, de entender o que é essa competição, e isso ficou claro no campo ontem, né? A intensidade foi uma das coisas que eu falei na palestra, né? A intensidade é pressionar o tempo todo. Eu coloquei uma equipe em campo que tinha muita força, muita velocidade, e nós conseguimos fazer isso, né? Aconteceram algumas situações importantes também no aspecto de palestra, motivacional, foram várias situações assim, muito legais. Até o Tite mandou uma mensagem para nós de saudação, de apoio, e muita coisa positiva que refletiu no campo. Agora, Caio Júnior conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, técnico da Chapecoense. Resultado importantíssimo diante do Junior Barranquilla, semifinal da Copa Sul-Americana. Caio, você falou que até o Tite mandou mensagem, né? Isso só denota o quanto vocês agora na Sul-Americana, até pelo bom trabalho que a Chapecoense vem fazendo já de algum tempo, a galera adotou vocês para essa competição. Tá todo mundo torcendo para vocês, para que vocês consigam um bom resultado, quem sabe chegar a uma final ou até o título da competição. Como você está administrando essa situação, né? E até que ponto isso é bom para a Chapecoense, né? Ter esse apoio todo que está tendo, a galera está mobilizada em torno de um grupo que se mostra ser forte, né? Que chegou da segunda divisão, se estabilizou e hoje é time de Série A e está numa semifinal de Copa Sul-Americana. É muito legal, eu acho super positivo. Eu acho que no Brasil veio a Chapecoense como um segundo time, um clube simpático, né? Um clube que surgiu aí, como você falou. A história é muito bonita de superação, de chegar da Série D à Série A em alguns anos, uma coisa extraordinária, a luta e a dedicação do clube, né? Então isso só traz fluidos positivos. Assim, eu acho que o grande problema que nós temos para administrar é a questão do Campeonato Brasileiro, que ainda não atingimos os 45 pontos, estamos próximos, mas não atingimos, tem 6 jogos, e sempre causa uma ansiedade grande e uma preocupação, porque não queremos chegar nos jogos finais correndo algum risco, né? E ao mesmo tempo você tem que se concentrar nesses 2 jogos agora das semifinais. Então esse é o principal problema que nós temos que administrar. Conversando com a gente, Caio Júnior, técnico da Chapecoense aqui na Rádio Seu Esporte. Caio, o próximo adversário é um grande do cenário sul-americano, né? São Lourenço, o time do Papa. Estão preparados para enfrentar novamente uma equipe que tem uma história tão grande ou tão maior quanto era o do Independiente, que vocês já conseguiram passar? O São Lourenço é realmente uma equipe muito forte. Inclusive nós, quando estivemos lá em Buenos Aires agora no jogo contra o Independiente, treinamos lá no estádio de São Lourenço. É um clube fantástico e com muita tradição, e é diferente jogar contra os argentinos. Essa experiência para mim foi interessante, entender essa diferença de jogar contra uma equipe colombiana e argentina, mas os argentinos são muito mais aguerridos, é um jogo muito mais pegado, existe uma série de situações, características dos argentinos que dificulta mais o jogo, né? Nós sentimos isso contra o Independiente. Caio Júnior conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, técnico da Chapecoense. Caio, eu queria que você falasse um pouco dessa equipe da Chapecoense. A gente já conversou com você na época que você estava no mundo árabe, e era até interessante naquela época, a gente conversava muito sobre tática. O que tem de Caio Júnior nessa equipe, né? Você já está até um certo tempinho. O que você conseguiu implementar nesse time, né? Lembro da sua passagem até aqui pelo Botafogo, um time muito aguerrido, muita vontade, com tática. Seria mais ou menos
menos isso que faz a Chapecoense chegar longe hoje? Eu adoro a parte tática, né? É a minha área, né? E acho que é o principal trabalho do treinador. Então eu fico assim contente que a gente vê, né, o trabalho tático. É uma equipe que joga compacta, uma equipe que tem uma variação de um 4-1, 4-1 para 4-2-3-1. A gente já usou esses dois sistemas ao longo do campeonato. E a gente tem muita triangulação, a gente tem muita jogada pelos lados. A gente tem bem treinadas as bolas paradas, né? Tem uma filosofia de trabalho em relação a isso. Ontem mesmo os gols saíram de duas situações assim. A organização e disciplina, né? A minha equipe, já estou aí, acho que há 28 ou 29 jogos, contando as competições, e nós temos apenas uma expulsão, né? No último minuto do jogo contra o Corinthians, que foi até injusta. Então a disciplina, né, é fundamental, e a organização, acho que são as duas palavras-chave assim, do meu trabalho. Agora, Caio, como manter uma disciplina e organização contra um time argentino que bate o tempo todo, catimba o tempo todo? Deve ser complicado, você fica fora do campo, não tem como você se meter no que está acontecendo lá dentro, né, Caio? Não, mas aí vem o trabalho, né, a coisa automática. O jogador ou os jogadores sabem o que tem que fazer, automaticamente você realiza a função individual e em conjunto, né? Então, acho que já estamos nesse nível, nesse momento. Caio Júnior, técnico da Chapecoense, fez um grande feito junto com toda a equipe, um jogaço de bola no termo de vontade, de raça dentro de campo para buscar a classificação. Queria agradecer sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte, Caio, e queria que você falasse para a galera por que acreditar nessa Chapecoense que ainda pode chegar, de repente, igual foi a Ponte Preta numa final, igual foi o Goiás numa final, e de repente pintar até um título da competição. Por que acreditar na Chape? Porque realmente o clube merece, esse é o primeiro ponto, é um clube sério, organizado, tudo funciona, é um exemplo de tudo na parte administrativa. Então seria muito bacana acontecer uma situação de título, por exemplo, porque valorizaria quem trabalha sério, né? Valorizaria quem é honesto, quem é organizado. Isso estou falando fora de campo. Dentro do campo a gente está provando que tem condições, temos jogadores de alto nível e taticamente uma equipe bem organizada também, uma equipe que sabe defender, sabe atacar. Então a gente não deve nada a ninguém, só que é lógico que os adversários são fortes, mas se chegamos até uma semifinal a gente tem que pensar grande agora e acreditar na possibilidade de ir à final. Tá certo, Caio. Só um detalhe interessante, você falou que o trabalho da Chapecoense em uma outra entrevista coletiva que poderia parecer o Leicester. Agora na disputa de competição sul-americana, comparando com a Europa, pode ser um Shakhtar campeão da UEFA ou então um Porto campeão da Champions, né? Legal. Bacana, aquele do Leicester eu lembrei numa coletiva que fiz, foi contra o Fluminense depois do jogo, né? E achei interessante naquele momento falar, ser uma comparação, porque lembra muito em função de ser uma cidade, né, que tem um clube, né, é uma cidade que vive em função do clube, o clube representa e tal. Eu acho bem interessante e eu espero que a gente conquiste algum título como eles conquistaram. Tá certo, esse é o Caio Júnior conversando com a gente, técnico da Chapecoense, chegou até as semifinais da disputa da Copa Sul-Americana. Gente muito boa. É muito gente boa, entende muito de tática. Nem entrei nesse mérito. E campeoníssimo, tá? Ele conquistou poucos títulos aqui no Brasil. Agora lá fora ele é muito bem conceituado. Lá no Oriente ele chegou a 100 jogos por lá e inclusive foi muito campeão em várias equipes e de tática entende muito. Conversei bastante da última vez, antes dessa que tinha batido papo com ele. Muito de tática. Dessa vez a gente focou apenas na Chapecoense. Se fosse falar de tática, ela vai meia hora nesse assunto, né, Mauro? Não, ele é um excelente papo. Quero mandar um abraço pro Caio Júnior, que inclusive nos acompanha. O Adriano Lábia tá sempre se comunicando com a gente e que é o assessor do Caio Júnior e que é uma pessoa, além de ser um grande caráter, né, uma pessoa que trabalha muito, que procura estudar, procura sempre se atualizar. Volta e meia ele está indo para a Europa, fazendo intercâmbio, acompanhando o trabalho dos grandes treinadores dos clubes, e quando eu digo grandes treinadores, são dos clubes do G14 da Europa, acompanhando de perto o que fazem
os grandes treinadores, o que fazem as grandes comissões técnicas, os grandes clubes da Europa. Então não é por acaso o sucesso do Caio Júnior e tenho certeza que ele ainda tem muito mais coisa boa aí pela frente. Com certeza, Chapecoense que enfrenta agora o São Lourenço, decide em casa, né? São Lourenço que passou pela equipe do Palestino, mas perdeu o segundo jogo por 1-0, quase que deu o Palestino nessa situação aí, pra você ver que não era tão zebra assim, não. É zebra sim, tá? O Palestino é muito fraco. Não é porque eliminou o Flamengo que eu vou dizer aqui que o time tem valor, que tem jogadores interessantes. Não tem. É um time fraco. O 10 é interessante. O Valência, o camisa 10 que fez o gol contra o Flamengo, é um jogador interessante. Talvez o único que se salve dessa equipe. Cara, na boa, não veste a camisa no vestiário, na Gávea. Na Gávea, mas em outros clubes, de repente... Você queria levar ele pro Botafogo? Não, de repente, numa outra equipe... Pimenta nos olhos dos outros é refresco. No Vasco joga. 10 horas e 49 minutos no Rio de Janeiro. Vamos a um rápido intervalo, na volta tem muito mais pra você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Todas as pesquisas registradas na Justiça confirmam. Os petropolitanos acreditam que Bernardo Rossi vai ser o próximo prefeito. Instituto Paraná, Rede Record. Bernardo, 47,4%. E o candidato da velha política, 37,2%. Instituto Veritá. Bernardo, 55,7%. E o candidato que envergonhou Petrópolis na entrevista da Inter TV, 44,3%. Faça parte da corrente da verdade. Domingo, vote Bernardo Rossi, 15. Só falta você. Vem pra cá. Coligação Petrópolis no coração. Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando na reta final da campanha e quero agradecer a cada petropolitano e a cada petropolitana pelo carinho que recebi em cada bairro da nossa cidade. Nessa caminhada, conversamos olhando no olho de cada cidadão, falando a verdade e apresentando as propostas para a nossa cidade continuar avançando. No dia 30, você vai decidir o futuro da nossa cidade. Por isso, peço que reflita sobre as mudanças que já estão acontecendo e sobre as conquistas nas áreas da saúde, da educação e da geração de emprego e renda. Você sabe que aqui não tem promessa fácil. O que temos a oferecer é muito trabalho, experiência e seriedade para Petrópolis continuar no caminho certo. Peço o seu voto no 40, para o trabalho continuar. No domingo, vote 40 para defender Petrópolis. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se pra você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível pra você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente. Bradesco, digital ao seu gosto. Mega Feirão de Porcelanato Chatuba. São milhões de metros quadrados, direto da fábrica, com os menores preços que você já viu. Revestimento Bianco Gres, 32 por 44. Extra, Oviedo, puro branco, 19,98 metro quadrado. Porcelanato esmaltado brilhante em César, 60 por 60. Retificado Extra, Champanhe, 29,50 metro quadrado. Aqui tem pronta entrega garantida. Mega Feirão de Porcelanatos, só tem na Chatuba. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. O destaque do Vasco da Gama com Ranieri Borges. E além de treinar e se preparar para o confronto contra a equipe do Brasil de Pelotas no dia 5, sem ser esse sábado próximo, o técnico Jorginho e os jogadores do Vasco têm uma missão para o dia de hoje: acompanhar a partida que acontece à noite entre Atlético Goianiense, líder da competição, e Náutico. Caso a equipe goiana vença, atinge a marca de 64 pontos, ficando a 6 pontos de diferença da equipe cruzmaltina. Caso o Náutico vença, quinto colocado da competição, assume a marca de 54 pontos, ficando apenas 4 do Vasco da Gama. Portanto, uma situação complicada. Caso o Náutico vença, o Vasco se complica um pouquinho em relação à classificação à Série A da próxima temporada. Caso o Atlético Goianiense vença, o Vasco fica mais distante do líder da competição e do título da Série B.
No Flamengo, o time realiza na manhã de hoje o último treino antes da viagem a Belo Horizonte, onde amanhã acontece o clássico com o Atlético Mineiro pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo, ao final do treinamento, deve revelar a equipe, já que não costuma fazer mistério, apesar de que, antes do clássico com o Corinthians, ele chegou a omitir se começaria ou não com Federico Mancoejo no setor de meio-campo. Seguimos agora para o Tricolor das Laranjeiras, informações com Bruno Lousada. Falando de eleições no Fluminense, Kaká Cardoso lançou ontem oficialmente a candidatura à presidência do clube. O vice é Diogo Bueno. Esta é uma das 4 chapas que concorre às eleições, junto com Celso Barros, Mário Bittencourt e Pedro Abad, candidato da situação. As eleições acontecem na segunda quinzena de novembro. Vamos agora saber o destaque do Botafogo com Rodolfo Lamas. O Glorioso realiza agora pela manhã na Arena Botafogo o palco do jogo de amanhã contra o Coritiba, o último treino antes do confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento foram vendidos mais de 12 mil ingressos para o jogo e aumenta cada vez mais a chance desse ser o maior público da Arena que aconteceu até então no duelo contra o Atlético Mineiro. Independente do resultado da partida, o clube não vai mudar sua posição na tabela. Isso porque, com 53 pontos e na 5ª posição, o time não pode alcançar o Santos, que possui 58, e nem pode ser alcançado pelas equipes que vêm na sequência, pois sua vantagem é de 4 ou mais pontos em relação aos seus adversários. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. E no final do nosso programa aqui na Bradesco Esportes, vamos continuar privilegiando você, torcedor, com a sua opinião aqui na Bradesco Esportes FM. A gente vai discutir também muitos assuntos. Tem participação da galera aí, ô Jean Dutra? Tem sim, Juan. O Luan Pedro, do Recreio dos Bandeirantes, está dizendo que hoje vai dar Fluminense 2-1 em cima do Vitória no Maracanã. E ele disse que acha interessante as nossas entrevistas, as entrevistas que a gente faz. A gente acabou de colocar há pouco o treinador Caio Júnior, que falou muito bem aqui na Rádio do Seu Esporte. E ele falou também para a gente conseguir uma entrevista com o jogador da base do Flamengo, Thiago Santos, que seria muito interessante. Ele disse que é um jogador de muita qualidade. Concordo. Existe uma blindagem por parte do Departamento de Futebol, principalmente no que se refere aos jogadores revelados nas categorias de base, para não expor os atletas, né? Muita gente pedindo, inclusive, oportunidade ao Thiago Santos. Concordo com você. Estamos tentando já há algum tempo, tomara que a gente consiga... De várias formas, inclusive. Fala, Jean, tem mais Twitter aí. É isso mesmo, Juan. Só pra gente fechar a nossa enquete aqui no dia de hoje, lançamos lá qual vai ser o resultado de Fluminense versus Vitória no Maracanã. E cerca de 47% disseram que derrota do Fluminense, 39% vitória do Fluminense e 14% acreditando no empate. Que isso, rapaz. 47% dizendo que o Fluminense perde no Maracanã para o Vitória. E aí, Mauro? Ah, não é torcedor do Fluminense, não. Isso aí é adversário, é o rival de galhofa. Olha, tem torcedor do Tricolor das Laranjeiras que tá desconfiado com essa equipe também. Ah, que isso, gente. Não, tem que confiar, tem que acreditar no time. Que isso? Não, se não ganhar do Vitória, fecha a casinha e já planeja 2017, né? Exatamente. Vamos ouvir o torcedor aqui através das nossas redes sociais. Tem mais participação por aqui. A gente sempre agradece a sua participação. Na medida do possível, a gente vai soltando os áudios aqui na Bradesco Esportes FM. E você pode falar do seu clube de coração. Vamos lá. Bom dia, galera da Bradesco. Aqui é o Osta de Rocha Miranda. Cara, eu tenho 2 filhos, né? Assim, não é só o galo teu. Tem o galo do teu filho, tem o lanche do teu filho, né? Então tu bota aí 150, 200 prata, fora combustível, passagem. Então assim, não é só a entrada, você vai ficar sem comer lá dentro, entendeu? Então eu acho que tá caro sim o futebol, ele pode ser revisto essa questão de preço. Tá aí, Mauro, não é só o galo dele, é o galo de todos os outros que estão com ele também. Tem essa situação envolvendo também, né, o Mauro?
Não, mas o filho dele não paga, mas ele quis dizer o quê? O que ele gastaria, né? Exatamente. Ele vai gastar com o filho. Mas aí, amigo, não tem condição, não vai. O que eu quero dizer é o seguinte, lógico que existem, assim como existem os brasileiros que estão abaixo da linha de pobreza, tem os que estão acima. Então, assim como os torcedores que não têm condição de pagar R$50, tem aqueles que têm condição. Ô, Mauro, pra isso, eu acho, até mandar um grande abraço aqui pro nosso amigo Bruno Torelli, que tava, inclusive, discutindo no WhatsApp comigo aqui durante a participação, tem que haver um meio termo. Tem que haver um meio termo. Não pode ser tão caro, mas também não pode ser tão barato assim. Para esse jogo, às vezes, compensa mais você baratear o ingresso para ver o torcedor e o estádio cheio. Porque, final de mês, Fluminense e Vitória, os dois meio que... Cara, a gente tem que entender qual é hoje o patrocinador master do Fluminense. Qual é hoje? O clube tem poucas fontes de receita. Aí você quer que ele baixe o valor do ingresso, que ele pague para jogar, pague para abrir o Maracanã, só para ter mais torcida? Aí é difícil, né? Vamos seguir por aqui na Bradesco Esportes FM, mais uma participação na Rádio do Seu Esporte, antes de finalizarmos aqui o programa. Pessoal da Bradesco, bom dia. Se não existisse a famosa meia entrada, o valor do ingresso seria menor. O problema é que existe a bendita meia entrada, e aí alguém tem que pagar por essa meia, né? Porque não existe meia entrada. Está sendo subsidiado por alguém. Se acabasse com essa bendita meia entrada, o valor seria outro. Tá aí, Mauro? Não precisa mandar ver como é que tá minha conta de luz não, tá, cara? Tá tranquilo. E é ampla, não é light, não. Eu moro em São Gonçalo. Abraço, Mauro. Abraço, Jean. Abraço todo mundo do Bradesco. Tá aí o André Maciel participando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, falando sobre essa questão. Tem que acabar com a meia entrada para finalizar, já agradecendo pelo programa aqui, Mauro, que já está chegando ao final. É verdade, um forte abraço à galera. Concordo com isso. Pra mim, o ingresso só custa R$50 por causa da meia entrada. Se não tivesse meia entrada, o ingresso custaria 30. Agora, isso é pano pra manga pra mais um programa, 2, 3, 4 programas aqui. Agora, 10 horas e 59 minutos. Grande abraço, Vitor. Grande abraço, Jean. Valeu, galera. Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.